Olá, Gisele, tudo bem? Olá, Mário, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Vamos hoje conversar um pouco sobre um dos livros mais questionados da Bíblia. O último livro. Exatamente, o livro do Apocalipse, que por sinal, em outras línguas como o inglês, por exemplo, chama-se exatamente Revelação mesmo. Então, o livro do Apocalipse tem várias coisas, imagens. As pessoas se perguntam do que ela mesmo fala, do que se trata esses símbolos que são apresentados nesse livro. E também, Mário, vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vamos conhecer um pouco do seu autor, um pouco do contexto histórico em que foi escrito, para que a gente possa fazer essa relação do contexto daquela época com o nosso contexto, com a nossa realidade hoje. E para isso a gente vai ver o que as pessoas falam, o que as pessoas acham sobre o livro do Apocalipse. A igreja, né? Religião, não é isso? É isso? Apocalipse, fim dos tempos, né? Fala um pouquinho, pelo que eu li eu entendo muito pouco, mas assim, é o que está acontecendo hoje em dia, né? São sinais dos fins dos tempos, eu entendo isso resumidamente. Seria o fim de tudo, né? Mas atualmente o que eu posso dizer? Que esse apocalipse, esse fim de tudo é uma desorganização geral. Se eu for transpor o apocalipse, né, bíblico, vamos dizer, para a atualidade, eu diria que é a desordem absoluta. Agora, Gisele, quem fez esse livro importante da Bíblia? Quem é o autor? Quem escreveu esse livro, afinal? Pois é, né, Mário? Certamente devia ser uma pessoa muito inteligente, né, para escrever um livro como esse, tão bem elaborado. Porque ele resgata livros do Antigo Testamento, partes do Evangelho, do Evangelho que nós já conhecemos. Ele vai resgatar várias partes, inclusive, por ser uma linguagem assim, bem simbólica, é muito parecido com o livro de Daniel. Exatamente, por exemplo, no capítulo 12, né? Então, isso significa dizer, Mário, que o livro do Apocalipse é um gênero literário, né? Sim. Então, é aquilo que eu falava antes, né? Certamente as pessoas ou a pessoa que escreveu esse livro foram pessoas que viveram muito bem, né? Que surgiu mesmo do coração, que surgiram mesmo das circunstâncias em que estavam vivendo. Em que época foi escrita mais ou menos? Esse livro foi escrito, Mário, mais ou menos entre o ano 88 e 95 depois de Cristo. Quem era o imperador nesse período era o Domiciano. E lembremos que anteriormente, mais ou menos lá pelo ano 70, mais ou menos, teve a queda de Jerusalém. Posteriormente, os judeus foram expulsos da sinagoga. Então, aquelas comunidades da Ásia Menor que anteriormente haviam sido evangelizadas, que as comunidades teriam sido organizadas pelo apóstolo Paulo, né, eram essas comunidades que agora estavam buscando, né, uma nova forma de viver, estavam tentando revigorar as suas esperanças para poderem sobreviver mediante ao império tão tirano como o Império Romano. Então entendemos que esse livro foi feito basicamente por pessoas que viviam na Ásia Menor. Certamente uma pessoa influente dentro da comunidade. Sim. Né? E pessoas judeus da diáspora, como se chama, até por ser expulso, e também por pessoas, por estrangeiros, por gente que se aderiu a esse projeto de acreditar no Messias, de acreditar em Jesus e a sua vinda, e inclusive a sua nova vinda, que essa é a maior esperança que se deposita nesse livro. Até porque essas comunidades, Mário, elas eram pessoas estrangeiras, eram pessoas pagãs, eram pessoas que cultuavam até mesmo o próprio imperador, porque nessa época o imperador ele era uma divindade. Exigia-se disso. Enquanto que esse povo se negava a fazer o mesmo, mas sim acreditava no Messias. Eles acreditavam no Messias, acreditavam no Cristo ressuscitado, e agora eles precisariam se reanimar para que pudessem continuar. Agora, qual que é o contexto sociopolítico, vamos dizer assim? Por que então a gente fala Ásia Menor? Naturalmente há alguma coisa. A situação de perseguição, fala um pouco disso. Olha, Mário, certamente pelo contexto, pela linguagem que está por trás do livro do Apocalipse, sobretudo se a gente olhar o capítulo 18, pode ler um trecho para a gente, Mário, do capítulo 18?
Após essas coisas, vi outro anjo que descia do céu com grande autoridade, e a terra ficou iluminada por causa de sua glória. Ele gritou com voz forte: caiu Babilônia a grande. Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos impuros, e abrigo de todas as aves impuras, e abrigo de todas as bestas impuras e nojentas. Porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com o poder de sua sensualidade. Um dos textos assim que fala explicitamente contando a situação política e a esperança de se ressurgir dentro desse contexto de perseguição. Exatamente, e era essa imagem, né, que as pessoas perseguidas, as pessoas que estavam sofrendo na comunidade tinham do Império, né? Porque eram pessoas que sofriam na pele as desilusões, sofriam violência, eram escravizados, a situação das mulheres era muito difícil, né? Então eram pessoas subjugadas ao Império avassalador e que trouxe consequências terríveis para essas primeiras comunidades. Então, revelação, o Apocalipse, esse tipo de literatura, com um linguajar bem simbólico, está falando de uma época bem específica. Nós estamos falando do Império Romano e a realidade deles. Muitos da nossa própria literatura de hoje descreve o Apocalipse como se estivesse falando de um reino que vai vir ainda, de um mundo que vai acabar ainda de um jeito ou de outro. Então, nós lemos, dá para ser vida desse jeito, porém, nós já sabemos pelos dados históricos que esse livro está falando de uma realidade de opressão concreta das pessoas que viviam nessas periferias desses lugares, como o caso da Ásia Menor. Como qualquer outra carta, como qualquer outro livro ou cartilha, todo livro tem sua introdução, também tem sua mensagem central e depois tem uma parte final. Agora, qual que é o centro desse livro do Apocalipse, Gisele? Isso, Mário. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do capítulo 12. Por exemplo, nos versículos 1 a 4, a mulher representa o bem contra o dragão que representa o mal. No 12, 4, 5, Deus tira a mulher do perigo do dragão. É o dragão que não consegue devorar o filho, um filho que foi arrebatado para junto do pai. Eis uma nítida referência à ascensão de Jesus. No 12, versículos 7 e 8, Miguel derrota o dragão. Ele é o protetor do resto de Israel. Ele vence as batalhas e traz um novo tempo messiânico, por exemplo, como a gente vê em Daniel 10. O versículo 11 é aquele que luta, testemunha e derrota o dragão. O povo celebra a vitória, provavelmente citando o livro do Êxodo 19:4. Então, aqui também eu gostaria de falar que quando você fala de povo, ele está citando uma identificação direta com a mulher. Então fala desse jeito, 12, 11 fala assim: mas estes o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, a comunidade, né? Porque mesmo diante da morte, não se apegaram à própria vida. Inclusive aqui já vai começar a dar algumas mensagens de esperança nesse versículo, a continuação do versículo 12 e em diante. Isso você fala do versículo 11, né? E no 12:16, a terra-mãe ajuda a mulher, né? Que no caso seria o vômito do império, que como a gente pode perceber em Isaías 8, 7, 9, ao comparar a visão assíria, simboliza que a perseguição não triunfará e será engolida pela história. Aí no 13, versículo 13, então ele fala: quando o dragão viu que tinha sido expulso para a terra, tratou de perseguir a mulher, aquela que tinha dado à luz o filho homem. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia para que pudesse voar até o deserto, ao seu lugar. Aí é alimentado por um tempo, dois tempos e meio. Então a serpente lançou da boca um rio de água atrás da mulher para arrastar. Mário, a luta entre a mulher e o dragão é uma luta desigual, né?
A mulher, ela representa a vida da comunidade. É uma comunidade que está sendo dominada por esse sistema do Império Romano. E a imagem do dragão, obviamente, representa o Império, né, tentando que tem toda a matar. estrutura, tem toda o armamento, soldados, entre outros meios de perseguição e de martirização. Muitos desses membros da comunidade já tinham sido até escravizados e assassinados. Diante dessa desesperança, então surge uma literatura no meio desse povo da Ásia. E essa criança que é tirada, né, da mulher, essa criança é a própria vida da comunidade, né? Então a comunidade está sendo retirada a dignidade. Então, como que a partir desse momento a comunidade vai se restabelecer, vai se revigorar? Por isso que a gente, como a gente já comentou no início do nosso vídeo, é uma comunidade que busca a esperança, e essa esperança certamente está em Jesus Cristo. Agora, Gisele, qual que é a mensagem principal do livro do Apocalipse? Pois é, Mário. A mensagem principal do livro do Apocalipse é, sobretudo, a denúncia, a resistência e a esperança. Mas, em especial, a esperança. Por exemplo, eu estava aqui, Mário, tentando me recordar daquela música do Chico Buarque, que fala o seguinte: ela foi composta em 1976, que fala: as jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas, vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem, as suas novenas serenas. Nessa época, essa música ela foi interpretada pelas mulheres como machista. Porém, não perceberam a mensagem implícita que ia contra a ditadura e falando das viúvas daquela época. Uma mensagem inteligente que, na verdade, estava mostrando a ironia, né, dessas mulheres que eram sacrificadas dentro do sistema da ditadura militar e fora também. Nós podemos dizer que a nossa literatura daquela época, assim como o livro do Apocalipse foi uma síntese da literatura da época de resistência, nossa literatura é MPB, tem várias letras que explicam um pouco o que acontecia naquela época, a gente entende perfeitamente. Também tem, por outro lado, histórias que contam nos livros, tem biografias extensas sobre a ditadura que a gente encontra, por exemplo, as mulheres dos homens presos, em particular, elas passavam números de telefone e de endereços através de códigos, como, por exemplo, 6 bananas, 4 laranjas, entre outros códigos. Esse é um jeito de, ao mesmo tempo, denunciar, de resistir à ditadura e, de uma outra forma, colocar esperança dentro de toda uma situação, num contexto de dizimamento, de ser esmagado como povo. E certamente, Mário, hoje, né, em 2014, a gente ainda vive muitos resquícios da ditadura militar, embora não seja mais aquela do coronelismo, né, da ditadura, literalmente falando. Existem outros tipos de opressão. Outros tipos de opressão, que é a segregação à própria mulher, né, a questão das crianças, a questão oral, a escravatura moderna. E daí a gente pode elencar uma série de comportamentos da sociedade atual que, de fato, exclui as pessoas que estão aí vivendo na margem de uma sociedade sempre desumana. Mas o mais importante do livro do Apocalipse, como a gente tem falado ao longo desse nosso vídeo, é a esperança. Então nós temos que continuar buscando a esperança. Obrigada, Mário, foi muito bom. Obrigada a você que nos assistiu. Deixe seu recadinho, coloque os seus questionamentos, as suas dúvidas. Estamos terminando agora o 4º ano de teologia, né, Mário? E vamos aí continuar a reflexão, a caminhada bíblica. E queremos agradecer, sobretudo, ao Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, na pessoa do nosso professor Antônio Friso. Muito obrigada, 4º ano. E obrigado a toda a equipe do ITESP, os nossos colegas também, que sejamos sempre alunos que comecem apenas na partida de estudos e entendendo um pouco mais que os estudos da Bíblia não terminam por aqui. Obrigada ao Lucas, que teve a paciência, né? Obrigada, Lucas. Obrigada ao Teófilo, a nossa produção.